Boa noite, pessoal. Então, agora estamos oficialmente começando a primeira live do ano do programa Vida Leve. Sejam todos bem-vindos. Boa noite, Amanda. Boa noite, Vera. Boa noite a todos. Que bom ter vocês aqui com a gente para a gente começar o ano, né? Já janeiro aí, juntinhos e trocando experiências e um pouquinho de conhecimento também. Então, fiquem à vontade, né? Hoje é o dia de tirar dúvidas, né, Vera? Então, quem Exatamente. tiver dúvidas, tiver alguma questão que queira colocar aí para a gente também, participem, Isso tá? mesmo. Hoje a gente não vai ter nenhum convidado de fora. A live é comigo, e com a Amanda mesmo, né? E com vocês, que esse protocolo de cirurgia bariátrica são vocês, na verdade. E o nosso objetivo de hoje é falar sobre o protocolo de cirurgia bariátrica, os objetivos dele. A gente teve mudanças, né, ano passado, então algumas pessoas que acompanham o protocolo há mais tempo já conhecem essas mudanças, né? Passaram pelas duas fases. O pessoal que entrou ano passado no protocolo já conheceu a versão nova do protocolo. A gente fala muito de gerenciamento, fala muito de assistencial e às vezes surgem dúvidas na cabeça de vocês. Então, a gente vai falar hoje justamente disso, do protocolo, do que é a parte assistencial, do que é a parte de gerenciamento, como essas duas partes são necessárias, são importantes, né? A gente está gravando a live, então quem não está aqui conosco agora, ao vivo, vai poder assistir na sequência, até porque pessoas para protocolo, a gente tem gente que está iniciando agora em janeiro, tem gente que começou no finalzinho do ano passado, em dezembro, novembro, tem gente que vem por aí em fevereiro, março, e que vai precisar ver essa live aqui também, tá? Então, o objetivo é ter isso aqui, esclarecer isso aqui com vocês hoje, deixar isso aqui gravado, e também vocês que são aí do pós-operatório ou que estão no pré-operatório quase fazendo a cirurgia, a gente sabe que muitas pessoas que estão iniciando o acompanhamento, eles buscam informações com vocês, né? E o que a gente quer? Que vocês sejam disseminadores do protocolo de cirurgia bariátrica da Unimed. Então, o nosso objetivo é explicar para vocês, né, para que vocês entendam e para vocês também poder passar essas informações adiante para as novas pessoas que virão aí futuramente, tá? Eu já deixei o chat aberto, como vocês viram ali, né, no início, que eu pedi para vocês mandarem um oizinho para mim. Então, a ideia é, Amanda e eu vamos apresentando, vamos falando, conversando, discutindo sobre esse protocolo de cirurgia bariátrica, e o que vocês quiserem perguntar, fiquem à vontade para nos perguntar, nos manda mensagem ali no chat, tá bom? Sempre todas as lives a gente, né, vai recebendo as perguntas e deixa para responder no final. Hoje a gente já vai estar respondendo durante a live, tá? Então fiquem à vontade para mandar, que o que a gente for vendo que aparece de pergunta aqui, a gente já vai respondendo. Aproveitem para perguntar, se quiserem contar também alguma coisa, alguma experiência, né? O que vocês acham importante, fiquem à vontade. Hoje o nosso objetivo é fazer um bate-papo mesmo aqui, entre o protocolo de cirurgia bariátrica, né? Entre nós da equipe de gestão em saúde e vocês beneficiários, tá bom? Eu vou pegar aqui a apresentação só para vocês verem também. Então é o seguinte, gente, vamos falar um pouquinho sobre o protocolo, como eu expliquei inicialmente para vocês, e vamos falar também, que acabei não falando essa parte, das atividades que a gente propõe para esse ano, né? Então a gente está iniciando agora, mês de janeiro, a gente está iniciando novamente com uma live, né? Mas na live de hoje a gente vai falar sobre as outras atividades que a gente tem programadas para esse ano. Então, assim, o programa Vida Leve, né, como vocês conhecem, ele tem esse nome, Programa Vida Leve, ele é um programa da equipe de gestão em saúde da Unimed Ponta Grossa e ele é um protocolo de cirurgia bariátrica, tá? O programa Vida Leve, ele existe desde 2017 e desde então ele tem passado por mudanças são necessárias, mudanças são sempre bem-vindas, né? A gente cresce muito com as mudanças, a gente aprende muito com elas, e nada pode ser amarrado, né? Então a gente está sempre evoluindo, está sempre mudando.
Atualmente, o protocolo de cirurgia bariátrica, ele é um programa de gerenciamento realizado por esta equipe, então, tá? Além da Amanda e de mim, que sou nutricionista da equipe, nós também temos outros profissionais na equipe, mas vocês acabam vendo mais a Amanda e eu, porque é a gente que está à frente do programa Vida Leve. O restante da equipe, fisioterapeuta, fono, pessoal da enfermagem, eles nos dão apoio, mas eles não aparecem tanto para vocês, né? Mas quando a gente precisa, também é para eles que a gente pede um socorro, tá? Quais são as atividades, né? Quais são as atividades do programa Vida Leve, que incluem tanto o pré-operatório quanto o pós-operatório? Vocês nos conhecem na avaliação inicial para inclusão no protocolo, né? Essa avaliação geralmente sou eu que faço, mas também nada impede que seja a Amanda a fazer, ou se houver necessidade de ser uma enfermeira da equipe ou qualquer outro membro da equipe, também qualquer um de nós pode fazer essa avaliação. Então, uma vez que vocês consultam com o médico, com o endócrino, ou com o cirurgião, ele vai dar um encaminhamento para vocês procurarem o pessoal da equipe de gestão em saúde. Ultimamente tem sido mais eu fazendo essa avaliação, então por isso que sempre essa primeira consulta, mas eu fiz com você, eu fiz com você. Então tem sido eu, mas na minha ausência pode ser outra pessoa também, tá? Nesse primeiro contato, é realizada uma anamnese de saúde, que é aquela fichinha, aquela avaliação clínica que a gente faz para conhecer o histórico de saúde de vocês, quem são vocês, né? Conhecer a história de vocês um pouquinho, o perfil de saúde também. E é realizada a avaliação física, né? Onde eu faço ali o uso da bioimpedância elétrica, a gente faz algumas medidas de circunferência, peso, altura. E na sequência a gente fala sobre as orientações e indicação de cirurgia bariátrica e tratamento adequado. Então, por que que o médico manda vocês para o protocolo, né? Porque depois a gente vai encaminhar para uma outra nutricionista, para uma outra psicóloga, para ser feito a parte assistencial. Mas por que que o médico manda vocês para o protocolo antes? Porque eles querem encaminhar vocês para a gente conhecer, para ver se realmente tem uma indicação de uma cirurgia bariátrica, para conhecer melhor o histórico de tratamento que vocês já fizeram, quais foram as tentativas, quais são as comorbidades, né? Quais são as dificuldades que vocês têm para perder peso, né? E para explicar, a gente precisa entender como vocês chegam, mas precisa explicar qual que é o objetivo, como que vocês estão entrando, né? E vocês vão passar um bom tempo conosco, né? Até fazer a cirurgia, depois da cirurgia tem mais 18 meses de acompanhamento, a gente demora para dar alta do protocolo. Por quê? Porque a gente quer que, a gente sabe como vocês chegou, mas a gente quer que vocês saiam muito melhores, né? A gente quer que vocês tenham emagrecido, que vocês tenham melhorado das comorbidades, que vocês saiam 100%, que vocês não vão ter reganho de peso lá na frente, não vão ter complicações no pós-operatório. Então, tudo isso aqui já é conversado um pouquinho nessa primeira consulta, né? Explicando bem certinho o que é o protocolo e o porquê de existir esse protocolo. Nós temos ali também a avaliação de feedback do acompanhamento realizado. Então, uma vez que vocês vêm na primeira consulta que a gente avalia, nós encaminhamos vocês para outros profissionais. Como eu disse, a psicóloga, a nutricionista, que vai fazer o atendimento assistencial. Sejam profissionais credenciados à Unimed, sejam profissionais particulares, né? Isso fica de acordo com o que vocês escolherem. Mas a gente orienta como que tem que ser feito esse acompanhamento, né? O que precisa ser trabalhado nesses acompanhamentos. E quando vocês terminam o acompanhamento lá com esses profissionais, que vocês recebem aquelas cartinhas, né? Os laudos de liberação, a gente pede para vocês retomar conosco, né? Retorna ali conosco ou numa consulta presencial, ou na impossibilidade de uma consulta presencial, a gente faz uma chamada de vídeo, ou um telemonitoramento mesmo, e vocês mandam uma foto dos laudos para nós, porque a gente vai ler o laudo, mas a gente quer conversar com vocês também, para saber como foi, quantas consultas foram realizadas, né? O que vocês conversaram? Foi falado sobre isso? Foi falado sobre esse outro? Você tem alguma dúvida sobre a cirurgia bariátrica? Como que foi lá com o teu profissional? Criaram um vínculo? Tá tudo certinho para o pós-operatório? Embora a gente não faça, né, o preparo de vocês, a gente quer que esse preparo tenha sido bem feito, a gente precisa assegurar isso dentro do protocolo e ter a assertividade também de que vocês estão firmes ali no propósito de continuar no pós-operatório, com esse profissional que acompanha vocês de mais de pertinho, né, que é o profissional assistencial.
Para isso, tem a avaliação de feedback, que é bem importante. E nessa avaliação também, a gente faz aquele laudo dizendo que vocês passaram pelo protocolo de cirurgia bariátrica, né? E esse laudo, ele vai ali para a Unimed para fazer a liberação da cirurgia, né? A gente entrega para vocês juntarem aos outros laudos, para vocês levarem para a auditoria. Esse laudo, ele dá uma segurança, tanto para o cirurgião, né? Porque aí o cirurgião recebe uma cartinha, passou pelo protocolo da Unimed. Então, eles sabem que vocês foram bem preparados. Isso passa uma segurança para o cirurgião. E isso é um documento importante para a auditoria da Unimed de Ponta Grossa. Porque muitas vezes, se você chegar lá sem esse laudo de que você passou pela orientação do programa Vida Leve, o auditor pode falar assim, mas você tem o programa lá, você tinha que ter passado lá, né? Porque aqui a gente garante que vocês receberam todas as orientações que eram necessárias, tá? Por isso a avaliação de feedback. Nós também ficamos, eu coloquei assim, ó, disponibilidade durante o protocolo para esclarecimentos de dúvidas e orientações pertinentes ao acompanhamento em pré e pós-operatório. Então, uma vez que vocês, beneficiários, iniciaram no programa Vida Leve, a Amanda e eu vamos estar disponíveis para vocês o tempo inteiro. A gente trabalha de segunda a sexta em horário comercial, né? Então a gente fala, nós não fazemos consultas. Consultas é lá na rede credenciada. Mas, eu tô com uma dúvida, ou, né, uma dúvida de profissional, por algum motivo não deu certo com esse profissional, queria trocar de profissional, ou então, eu tô com uma dúvida aqui e acabei não conseguindo falar com o profissional que me atende. Você pode responder para mim se é isso aqui ou não é? Pode mandar pergunta para a gente está aqui para auxiliar, tanto no pré quanto no pós-operatório. Vocês têm acesso a nós para estarem perguntando, né, tirando dúvidas, esclarecendo o que vocês precisam. E fora isso, é claro, as atividades do protocolo são essas atividades de orientação. Então, vocês já estão tendo a consulta individual, né? Individual, com o seu profissional lá na rede prestadora. O que o protocolo traz além disso? Traz esses momentos de aprendizagem, que muitas vezes são em grupo, né? Então, a gente faz as lives, a gente também faz rodas de conversa, a gente faz palestras presenciais, grava vídeos para vocês. Ano passado a gente só teve live. Nos anos anteriores a gente não tinha live, a gente tinha só palestra, né? Era todo mês presencial. Agora a gente está começando com gravação de vídeos para disponibilizar para vocês também. Rodas de conversas, a gente já teve várias. Não teve ano passado por causa da pandemia, né? No ano passado, ano retrasado, não teve por causa da pandemia. Mas a gente vai retomar tudo isso aqui. Então, são essas atividades em grupos. Algumas vezes a gente pode fazer à noite, fora do horário comercial, outras vezes a gente pode buscar fazer à tarde. Isso aqui também depende de diálogo com vocês para ver qual que é o melhor horário, né? A gente está sempre disposta a tentar outros horários para ver qual encaixa melhor da gente conseguir fazer e que vocês venham também. Mas essas atividades que a gente faz, elas são atividades em grupo, sempre falando de cirurgia bariátrica e sempre para conhecimento, sempre para orientação. Então, isso aqui é o que o protocolo traz para agregar conhecimento, para não ficar só naquele atendimento do consultório, tá? E daí, como eu falei para vocês, a gente faz os telemonitoramentos ou consultas presenciais para avaliação periódica no pós-operatório. Então, no pré-operatório, tem 2 momentos de avaliação: a avaliação inicial e a avaliação de feedback. A avaliação inicial, quando vocês estão começando ali, que o médico encaminha vocês para nós. A avaliação de feedback, quando vocês terminam as consultas de pré-operatório, né? Para receber a cartinha para agendar a cirurgia. E no pós-operatório, as avaliações são periódicas, como vocês já estão craques, né? Sabendo disso. Com 3 meses de cirurgia, depois com 6 meses de cirurgia, depois com 12 meses e depois com 18 meses, que é quando vocês recebem alta do protocolo. Por que dessas avaliações? Porque a gente sabe como vocês chegaram e a gente sabe como que vocês precisam estar com 3 meses de cirurgia, como que vocês precisam estar com 6 meses, com 12 meses, né? 1 ano de pós-operatório, e como que vocês vão estar com 18 meses também,
que é quando, no momento dessa alta. Então, em cada uma dessas etapas, é importante a gente fazer essa avaliação, tanto a avaliação física, para saber se a gente está conseguindo alcançar o objetivo proposto, né? Quanto aquela anamnese, aquela avaliação de saúde, para saber se vocês estão conseguindo com as consultas, para saber se os exames estão em dia, se estão visitando o médico regularmente. Então, o objetivo do protocolo é ficar mesmo como se fosse, de certa forma, fiscalizando esse acompanhamento de vocês, né? Para garantir que vocês estão fazendo. Lembra aquela frase que é clássica, que a gente fala muito no protocolo, os médicos falam muito também nas palestras, falam muito no consultório para vocês, todo cirurgião fala isso. A cirurgia bariátrica é o começo do tratamento, não o final. Então, o protocolo está aqui para garantir que vocês, né, começaram ali, né, fizeram a cirurgia, começou o tratamento. E que esse tratamento vai durar alguns meses, até de fato vocês terem um emagrecimento, terem melhoras das comorbidades, né? É um caminho que a gente vai progredindo aos pouquinhos, e o protocolo está aqui para auxiliar vocês nesse caminho, tá? Vamos falar um pouquinho da parte assistencial, que é a parte que a gente não faz, né? Eu, enquanto nutricionista do protocolo, não faço a parte assistencial, mas a gente orienta de que forma vocês devem buscar esse acompanhamento, tá? Então, acompanhamento assistencial, as consultas de nutrição, que eu vou falar um pouquinho para vocês. Na sequência, a Amanda vai falar um pouquinho também sobre as consultas de psicologia. Esse acompanhamento, ele pode ser feito na rede credenciada ou então com profissionais particulares, né? Reforço isso aqui, não precisa ser só os profissionais que atendem pela Unimed. Se na cidade que você reside não tem um profissional credenciado, ou se por algum motivo você prefere fazer com um profissional particular, você pode fazer. O laudo de qualquer um dos profissionais tem o mesmo valor, seja credenciado à Unimed ou não, tá? O laudo do profissional sempre tem valor para liberação da cirurgia. As consultas precisam ser feitas individualizadas, lembra que a parte em grupo a gente faz no protocolo. A consulta assistencial é individualizada. E o que a gente pede para vocês? Que tenha um número adequado de consultas. E a gente já vai falar o porquê, né, que precisa de todas essas consultas. Tem muitas coisas para serem trabalhadas num pré-operatório e num pós-operatório. Então, não dá para simplesmente chegar numa consulta, falar assim, olha, eu estou acima do peso, eu já tento emagrecer faz vários anos, não consegui emagrecer, e agora eu tô com comorbidade, né? Tô com algumas doenças aí associadas, eu preciso fazer a cirurgia bariátrica. Ah, ok, tá aqui uma cartinha que você tem IMC para cirurgia, tem comorbidade para cirurgia, já tentou emagrecer e não conseguiu. Tá aqui sua cartinha e pode ir fazer a cirurgia. Não é assim que funciona, né, gente? Lembra que se é um protocolo é porque exige uma preparação. E se precisa de uma preparação, precisa de tempo para a preparação acontecer. A indicação cirúrgica, a gente sabe que vocês têm, tá? Isso todos nós sabemos. Então, o que a gente precisa nesse pré-operatório? Que vocês sejam preparados para fazer a cirurgia. E, principalmente, para depois da cirurgia, né? Porque o fazer a cirurgia, na verdade, é o cirurgião quem faz, né? Então, a parte de vocês vai começar em se preparar para o pós-operatório, porque é o pós-operatório que aí é vocês vivenciando, fazendo o que precisa ser feito, tá? Então, no pré-operatório, o que precisa ter de orientações nessas consultas? Primeira coisa, correção e adequação dos hábitos alimentares. Então, tudo aquilo que não está certo na alimentação tem que ser corrigido no pré-operatório. É isso que a gente chama de reeducação alimentar. Reeducação alimentar é você saber fazer escolhas alimentares, né? Você saber o que você vai consumir, em qual quantidade, com que frequência. Então, aqui tem a questão do fracionamento alimentar. Muitas vezes a gente fala, ah, mas eu tomo café da manhã, almoço e janto só. Esse fracionamento está errado, esse fracionamento não deu certo. Porque, né, você ainda está com dificuldades na sua alimentação, com dificuldades no seu peso, então esse fracionamento está inadequado. Depois da cirurgia, a gente vai comer em porçõezinhas bem pequenininhas, né? Vai absorver quantidades menores, então vai precisar ter um fracionamento no pós-operatório. A gente já vai começar ele no pré-operatório. Questão da mastigação. Muitas pessoas falam, ah, mas eu mastigo muito rápido, eu como rápido. Muitas pessoas só veem isso no pós-operatório, né? Mas a questão da mastigação é fundamental, porque se não aprender a mastigar adequadamente no pré-operatório,
no pós-operatório vai ter muita dificuldade com os alimentos, justamente por causa da redução do estômago, a tua digestão vai ficar mais difícil, né? E daí vem o entalo, vem o mal-estar, então mastigação, fracionamento, reeducação alimentar, tudo a gente aprende nas consultas de pré-operatório. Dieta hipocalórica e hiperproteica. Essa é a dieta padrão que os nutricionistas vão utilizar no pré-operatório de cirurgia bariátrica. Reduzir as calorias da dieta, então hipocalórica, e aumentar as proteínas da dieta. Por que isso? Pensando em redução de peso, pensando na condição da melhora nutricional, né? Onde a gente vai tentar proteger a nossa massa magra, tá? Para não ter tanta perda depois da cirurgia. E já é um treino também, porque depois da cirurgia bariátrica, a dieta vai continuar sendo hipocalórica e hiperproteica. Redução de peso e medidas. Então, no pré-operatório também a gente já está buscando fazer com que vocês percam um pouco de peso. E aí alguns pacientes vão falar assim, mas por que perder peso no pré-operatório se eu vou fazer a cirurgia bariátrica para emagrecer? Porque o fato de vocês perder peso antes da cirurgia diminui o risco de complicação na cirurgia, porque a gente sabe que também se vocês reduziram peso, né? Não precisa ser muito peso, mas um pouco de peso que reduz. Já é sinal que vocês estão colocando em prática tudo aquilo que a gente está conversando, que a gente está falando, né? Então, é bem importante essa redução de peso e medidas. E também a gente precisa passar as orientações para o pós-operatório. Então, nessas consultas de nutrição, tem que ser falado como que vai ser o fracionamento da dieta no pós-operatório, qual o volume da dieta, quais as orientações de consistências. Vocês têm que ir para uma cirurgia bariátrica sabendo, olha, eu vou passar tantos dias de dieta líquida, tantos dias de dieta pastosa, tanto dia de dieta branda. Na dieta líquida pode esses alimentos, esses outros não pode. Esses alimentos aqui eu não vou poder por certo tempo depois da cirurgia. A mastigação vai ser importante para não ter o dumping. O dumping é esse tipo de mal-estar. O entalo é este outro tipo de mal-estar. A fístula pode acontecer quando eu como um alimento na consistência inadequada. Então, todos esses termos, dumping, fístula, entalo, outras intercorrências, consistências da dieta, duração da dieta, tudo isso tem que ser orientado para vocês no pré-operatório, para vocês saberem, né, ir para uma cirurgia sabendo o que pode acontecer e principalmente sabendo como evitar, tá? No pós-operatório, qual a importância desse acompanhamento assistencial? Acompanhar a evolução das dietas modificadas quanto à consistência. Então, lembra que eu falei que basicamente a gente vai ter a dieta líquida, a dieta pastosa, a dieta branda. Para cada uma dessas fases precisa de uma consulta, porque a dieta líquida, por exemplo, ela muda de consistência umas 4 vezes, né? A gente começa com líquido claro, extremamente claro, né? O transparente, fininho, coado no filtro de café. Depois a gente já vai evoluir para líquidos que não sejam transparentes, como leite, como iogurte. Na sequência, a gente vai começar a liquidificar e coar numa peneirinha. Depois vai liquidificar e não vai coar mais, para daí depois passar para pastosa, para depois passar para branda. Então, não dá para ser tudo isso de uma vez, né? Se é 30 dias de dieta líquida, então faz uma consulta dentro desses 30 dias. A próxima fase vai ter 20 dias, faz uma consulta lá dentro daqueles 20 dias também. E regularmente vai fazendo consultas para estar recebendo orientações quanto à consistência, para não ter perigo de errar. Também, depois que passar o período das dietas modificadas quanto à consistência, tem que fazer adequações ao plano alimentar de forma individualizada. A gente sabe que as pessoas não evoluem da mesma forma na dieta. Tem gente que vai ter mais facilidade, outro vai ter mais dificuldade. Talvez um consiga sair da dieta líquida com 20 dias, o outro precisa de 30, o outro precisa de 40, né? Às vezes a gente não está conseguindo se adaptar ao sabor da dieta, não está conseguindo se adaptar à consistência da dieta, ou não está conseguindo tolerar bem algum alimento, e é o nutricionista assistencial que vai estar fazendo essas correções, porque é ele que te conhece de forma individualizada, é ele que está mais próximo de você, é ele que vai poder te auxiliar. Também é preciso fazer a suplementação de vitaminas e minerais, fazer o acompanhamento da evolução de perda de peso e alterações na composição corporal. Então, volto a dizer para vocês, lembra, o pós-operatório pelo protocolo são 4 consultas, 3, 6, 12, 18. A gente demora para ver vocês, né? Porque a gente quer exatamente nessas datas pontuais. Quem que é o profissional que vai estar acompanhando tua evolução de perda de peso mês a mês?
para ver se está reduzindo medidas, para ver se o peso está mudando de forma adequada, para te prescrever, prescrever ali as vitaminas, os minerais. É o teu profissional assistencial, é o profissional que você escolheu, ou particular, ou na rede credenciada da Unimed, mas é um acompanhamento mais próximo. Então, assim, os dois profissionais são importantes. Vou falar aqui da nutricionista, tá? Né? Que é a minha área. Eu vou fazer a parte do protocolo, que é um gerenciamento de saúde. É mais afastado. A gente tem esse olhar específico para a cirurgia bariátrica, a gente traz essas outras atividades em grupo, a gente traz atividades educativas, mas não é um acompanhamento tão próximo quanto o acompanhamento que você tem com a tua nutri assistencial, aquela que você escolheu. Então, as duas vão ser importantes, porque eu tenho o trabalho que eu faço de protocolo, ela tem o trabalho que ela faz assistencial. Precisa ficar com as duas, tá? Não tem o que fazer, vai ter que ficar com as duas mesmo e vai seguir esse acompanhamento, cada uma fazendo a sua parte, tá bom? Conseguiram entender isso aqui bem certinho? Eu vou passar aqui para o slide da psicologia agora, para a Amanda conversar com vocês. Oi, pessoal. Então, pensando na... Agora eu vou falar da minha área, né? Então, a psicologia. Então, assim como a nutrição, o acompanhamento assistencial vai passar, então, pelas consultas de psicologia. Então, assim como a Vera colocou, o meu atendimento também, o meu contato com vocês, também é pensando nesse monitoramento do processo, também pensando no acompanhamento, como que está sendo lá na rede, né? Então, a gente vai se encontrar, a gente vai ter contato, mas as consultas são com os profissionais da rede credenciada, né? Então, é o segundo item ali, né? Realizado na rede credenciada ou com os profissionais particulares, né? Já alguns casos, já a pessoa já faz psicoterapia, já faz um acompanhamento psicológico, então ela continua com esse profissional, né? Não há nem nada que desqualifique esse acompanhamento. Só, claro, precisamos trabalhar dentro daí do protocolo da cirurgia, né? Dentro dessa preparação específica para a cirurgia, né? Então, as consultas são individualizadas e também precisamos de um número, né, adequado de consultas. O que é um número adequado? Às vezes é até difícil de colocar, né? Porque dentro da psicologia a gente sabe, né, que as questões emocionais são muito subjetivas, né? Agora, o importante é que você entenda que é um preparo, né? Assim como a Vera colocou do lado nutricional, o emocional é essencial nesse processo, né? Então, pense em você estar se fortalecendo, se preparando, né? Olhando talvez para aqueles pontos mais frágeis que você precisa estar revendo, talvez, junto com o profissional, para que você não fique só na busca do laudo, né? Da cartinha, mas que você se sinta realmente pronto para esse momento, para o pós-operatório, tá? Então, quais são os objetivos no pré-operatório? Avaliar o estado emocional. Então, o que é isso, né? É como você está de fato, né? Como que é a sua rotina, né? Qual que é a sua relação com o alimento de fato, né? Qual que é o seu histórico aí alimentar, como que você associa situações sociais com alimentação, o seu estilo de vida, né? Qual que é, a sua rotina, como você se vê, né? Autoimagem, como que está a sua autoestima, né? Você tem se olhado com carinho, né? E isso em todos os aspectos, né? A gente precisa pensar também como que você lida com disciplina, como que você se organiza, você consegue lidar, né? Com hábitos, você tem hábitos saudáveis, autoconhecimento, né? Eu sei os meus limites, eu sei as minhas potencialidades, eu consigo reconhecer até onde eu vou, respeitar, né, o meu processo também. Aí nisso a gente também precisa pensar no seu suporte,
né, familiar, na sua rede social, né? Se você já teve alguma proximidade com a bariátrica, né? Alguém perto de você já fez? Como foi para você, né? Qual que é a sua experiência já com isso? As comorbidades que podem surgir, né? Então, você já tem um histórico aí, um tratamento anterior ou, né, já está acontecendo, às vezes um acompanhamento também psiquiátrico, às vezes você já está com alguma medicação, você já tem um quadro ansioso ou um quadro depressivo, isso tudo precisa ser avaliado, precisa ser trabalhado, né? Para que você se fortaleça e você se prepare para essa mudança que é grande, né? Como a Vera falou, a cirurgia em si é o médico que faz, né? Mas os cuidados, né? Esse respeito com o seu corpo, com a sua rotina, com os seus hábitos, é você que vai estar conduzindo no dia a dia, né? Então, esse é o preparo, né? O pré-operatório. No pós-operatório, de novo, vamos ver como é que você está, né? Vamos avaliar isso, como tem sido para você, né? Está tendo oscilação de humor, né? Como é que você está lidando com a restrição alimentar, com as dietas, né? Sai entendendo o papel da nutricionista ali ou sai, poxa, mas ela tá pegando pesado comigo, né? Então isso precisa tá numa constante, né? Você precisa estar com um estado emocional que te dê esse suporte para você conseguir realizar esses cuidados, né? Então a gente avalia se tem sofrimento psíquico, né? O que a gente precisa estar trabalhando, se for necessário isso também no pré-operatório, né? Fazer algum tipo de encaminhamento, né? Alguma outra avaliação. Se precisar um encontro com o familiar, também isso pode acontecer, né? Olha, quem que vai estar te acompanhando? Às vezes o familiar pode ter dúvida também em relação ao processo, à cirurgia, e isso precisa estar fortalecido, né? Então, às vezes, o profissional até pode convidar alguém da sua família, né? Conversar com você, olha, o que você acha do seu esposo, da sua esposa, da mãe, ou de quem vai te acompanhar ali também, né, nesse processo, ou quem está te acompanhando, para ajudar, né? Então, essa rede, esse suporte familiar, social, é muito importante. No pós-operatório também, vamos ver como que você está em relação às recomendações. Está dando conta, está conseguindo, né? Alguma questão que está interferindo ali. Se a gente perceber a ansiedade, precisamos manejar isso, né? Para que a gente não tenha isso a curto, a médio e a longo prazo, né? Como a Vera colocou, a gente tem aí o nosso acompanhamento dentro do protocolo até os 18 meses. Então, assim, a gente sempre bate na tecla da importância desse acompanhamento também no pós-operatório, que é justamente para isso, né? Para que você consiga dar conta de todo esse processo. Para algumas pessoas isso é muito tranquilo, para a maioria das pessoas, né? Conseguem, é o que a gente percebe, assim, que conseguem sentir os benefícios, né? As comorbidades, em geral, a gente vê, assim, que é um ganho muito grande, né? Os relatos são bem bacanas mesmo, mas a gente precisa avaliar, né? Se tem alguma questão, então, também depressiva, né? Como que está a saúde mental, né? Então, fundamental, né? Pré e pós-operatório, nutrição e psicologia, né? Não é querer puxar para o nosso lado, né, Vera? Mas a gente vê que, assim, aqueles pacientes que se engajam realmente no processo, que têm esse cuidado, que entendem a importância, né, que vivenciam, que aproveitam o acompanhamento, estão presentes, né? Eu estou na consulta, eu estou com o profissional e eu estou presente aqui, estou vivenciando, estou inteiro, estou tendo a troca, estou aproveitando as orientações. Essas pessoas, em geral, a gente vê assim que a evolução é muito positiva, é muito leve, né? Consegue sentir os ganhos assim de forma fantástica. Então é isso que a gente espera, né? Que você esteja vivenciando, se você já fez, né, a cirurgia, e quem está se preparando aí que tenha, que sinta dessa forma também, né? E se algo não estiver legal, tenha os profissionais como aliados, né? Então, os profissionais que você
estiver lá te acompanhando na rede credenciada ou os particulares. E, como a Vera falou, nós também sempre estamos à disposição para a gente dar esse suporte, tá? Exatamente. Então, assim, é como eu falei para vocês, a cirurgia é o início do tratamento, né? O que a gente tem de pré é preparação, tudo preparação para a cirurgia. A partir da cirurgia, aí começou, tá valendo, né, o tratamento. E requer muitas mudanças, gente. Por mais que a gente treine, que a gente busque, que a gente se informe, que a gente tente fazer lá no pré-operatório, claro que isso vai facilitar o pós-operatório, mas ainda assim pode ter dificuldade no pós, né? E aquele paciente que está sempre ali com o profissional assistencial, então todo mês lá na consulta com a sua nutricionista, todo mês lá na sua consulta na consulta com a sua psicóloga, que vem conosco no protocolo para as avaliações regularmente, né, com 3, com 6, com 12 meses, enfim, o paciente que busca o atendimento médico, busca fazer exames, busca tomar a suplementação necessária, tenta corrigir o que precisa na alimentação, na atividade física, enfim, em todos os hábitos. Esse paciente, ele consegue progredir, ele consegue evoluir. E o que a Amanda fala de que a gente acompanha, que a gente tem bons resultados, é porque são esses pacientes que a gente já está vendo com resultado satisfatório com 6 meses de cirurgia, que com 12 meses já está muito bem, que a gente está dando alta para ele com 18 meses, onde ele já alcançou o peso correto, já está tendo manutenção do peso, já não tem dificuldade na alimentação, já conseguiu recuperar a parte muscular, né? Não está com nenhuma carência nutricional. Então, esses pacientes que a gente acompanha a longo prazo, a gente vê que eles estão bem, tá? A gente consegue acompanhar isso. Por quê? Porque a gente consegue ir manejando, né, regularmente. Tanto o profissional assistencial lá mensalmente trabalhando, né? Quanto a gente também no protocolo, que são menos vezes, é mais periódico, mais esporádico, como eu falei para vocês, mas a gente consegue acompanhar também. Às vezes precisa puxar, às vezes, né? Às vezes vai lá na consulta, tá indo com a psicóloga? Não, não tô. Então volta. Vamos voltar agora, não deixa passar daqui, né? Já foi lá fazer exame com o seu médico? Ah, e ainda não marquei. Então, ó, tá anotado aqui, compromisso para você já agendar com seu médico para fazer exame. Então, a gente traz essa cobrança mesmo, mas para garantir que vocês não percam o fio da meada, né? Para que vocês não se percam no caminho. Porque, geralmente, quando o paciente some, né? Paciente que com 6, 7 meses some, não aparece mais no consultório, infelizmente, a gente vai acabar vendo ele lá na frente, né? E às vezes já perdeu o tempo do emagrecimento, aí às vezes já está com dificuldade para perder peso, né? Ou às vezes está com uma carência nutricional digamos assim, mais grave, ou está com algum outro problema de saúde. Então, a gente não pode deixar vocês se perderem, a gente não quer que vocês se percam, a gente quer que vocês façam um protocolo adequado e tenham um tratamento efetivo, né? Que vocês saiam do protocolo melhores do que vocês entraram, tá? Eu falei que ia respondendo as perguntas aqui durante, então a gente recebeu uma pergunta aqui. A beneficiária mandou assim, falando que ela já fez a cirurgia bariátrica, que está um pouco preocupada em relação à quantidade de alimento que ela está consumindo, que ela acha que é uma quantidade um pouco grande, né? Que ela consegue comer de tudo, ela não tem dificuldades com isso, mas está pensando em relação à quantidade de comida. Então, eu vou dizer assim, a quantidade que a gente ingere depois da cirurgia, ela é variável, né? A gente não vai ingerir a mesma quantidade. Por exemplo, eu ingiro 300, a Amanda tem que ingerir 300 também. Não, pode ser que eu ingira um pouco mais, a Amanda um pouco menos, e a gente vai avaliar isso conforme a evolução do peso, conforme a evolução do emagrecimento. Agora, se você acha que está consumindo muito, que não está te dando saciedade suficiente, você precisa consultar com a nutricionista para rever a quantidade e para rever principalmente qual é a tua escolha alimentar. Porque, por exemplo, alimentos como saladas, alimentos como carnes, são alimentos que dão maior saciedade. Então, a gente come menos alimento, se sacia mais rápido e se sacia por mais tempo, por um tempo prolongado. A gente vai demorar para ter fome de novo. Além de que são esses alimentos que são mais saudáveis. Agora, se por vezes você está optando, por exemplo, por carboidratos,
Ao invés de ter mais carne no seu prato, tem mais batatinha, mais arroz, mais macarrão. São alimentos que não dão saciedade na hora que a gente come, então a gente acaba precisando consumir mais desses alimentos, e eles também têm uma digestão muito rápida, então eles não dão essa saciedade prolongada, né? É igual, por exemplo, vou comer macarrão agora, daqui a 1h30, 2 horas eu tô com fome de novo. Diferente de se eu tivesse comido carne agora, porque daí ia demorar a digestão, eu ia demorar para ter fome. Então, busca acompanhamento profissional para readequar, ver qual que é a qualidade do alimento que você está ingerindo, para ver se precisa ter ajustes nesse cardápio, tá? Agora, se a qualidade do alimento estiver certinha e isso não, essa quantidade que você consome também não estiver interferindo na tua perda de peso, aí não tem problema, é da sua individualidade. No protocolo, a gente sempre recebe essas perguntas, só que daí são profissionais que eu estou acompanhando, que eu consigo, né, já ter um manejo um pouquinho melhor. Então, às vezes o paciente vem e fala assim, mas eu estou comendo X. Eu falo, mas eu sei que você gasta, porque você faz muita atividade física, e eu tô vendo que você tá emagrecendo, então tá ok. Agora, tá comendo a quantidade, né? Essa quantidade X não está emagrecendo, né? Parou o emagrecimento, opa, precisa corrigir, precisa rever isso, tá bom? E em relação à dificuldade com a mastigação que você falou, a mastigação, ela é algo primordial depois da cirurgia bariátrica, né? Porque a gente, antes da cirurgia, a gente tem um estômago grande que está com a função dele normal. Então, qualquer alimento que a gente consome, por mais que a gente não mastigue direito, o estômago dá conta de fazer a digestão. Tá? Depois da cirurgia bariátrica, o estômago tá pequenininho, a produção de suco gástrico, de ácido clorídrico, tá tudo diminuída também, então o estômago não vai mais conseguir fazer a digestão de alimentos duros, por isso os alimentos têm que ser bem macios, então na hora de preparar, cozinhar bem, deixar bem macio, na hora de se alimentar, tem que cortar bem pequenininho no prato, fracionar, igual a gente faz para criança, bem pequenininho, e vai comer devagarinho e mastigar bastante. Quanto mais macio, quanto mais bem cortado também estiver o alimento, a gente não vai precisar mastigar tão exaustivamente, né? Então é mais fácil, torna um pouco mais agradável a alimentação, porque ele já está preparado adequadamente e pressionado adequadamente. Aí a gente mastiga o que seja suficiente, vai ingerir esse alimento e não corre o risco de passar mal, tá? Então, assim, como diminui o tamanho do estômago, como prejudica a digestão, a gente tem que pensar como se fosse uma criança mesmo, né? Para uma criança pequena, a gente não vai dar uma carne dura. Para uma criança pequena, a gente não vai dar um pedaço de carne grande, porque a gente sabe da dificuldade que ela vai ter de se alimentar. Então, a gente também vai ter essa dificuldade enquanto pós-operatório de cirurgia bariátrica por causa da redução, tanto da redução de tamanho quanto a redução dos sucos digestivos. Então, precisa ser bem macio, precisa ser bem fracionado, justamente para evitar de ficar passando mal com a comida, de ficar entalando, evitando de ter aqueles mal-estar, de ficar se sentindo estufado, tá? Então, precisa rever isso aqui. Uhum. Aqui a próxima pergunta também em relação a isso que eu já respondi, então tá tranquilo. Vamos passar aqui para o próximo slide agora, para a gente falar de alguns pontos importantes, então, que eu queria, né, junto com a Amanda, reforçar para vocês, que são algumas coisas que a gente ouve ou que às vezes a gente tem que dizer para vocês. Então, eu coloquei na forma de frases para a gente conversar sobre cada uma delas. Então, assim, ó, pré-operatório requer tempo para orientações e adaptação a novos hábitos. É aquilo que eu falei para vocês no começo. A gente sabe que vocês precisam de uma cirurgia. Muitas vezes o paciente vem e fala assim, mas é porque eu tô com gordura no fígado, ou porque eu tô com diabetes descontrolada, porque às vezes eu preciso para ontem, eu preciso com urgência. A gente entende que vocês precisam com urgência, a gente sabe da condição de saúde de vocês, a gente sabe que vocês lutam com obesidade desde muito tempo, que vocês já tentaram dieta, que vocês já sabem, que vocês já fizeram e que vocês já estão cansados, exaustos de tudo isso, né? Que o pessoal fala, mas eu já fiz tudo isso, só quero fazer a cirurgia agora. A gente sabe, e a cirurgia é importante para vocês.
Mas é justamente essa preparação que vai fazer com que o processo seja um processo que dê certo depois da cirurgia, porque requer muitas orientações, requer muito conhecimento e, principalmente, requer adaptação a esses novos hábitos. E vocês sabem que hábito só é hábito quando é algo que a gente repete por várias vezes. Então, precisa pôr em prática no pré-operatório. Por isso, precisa de tempo. Pré-operatório precisa de tempo para se preparar adequadamente, tá bom? Outro item, a perda de peso facilita o procedimento e diminui riscos da cirurgia. Também já dei uma comentadinha lá atrás com vocês, né? Às vezes a gente ouve no consultório, para que eu preciso perder peso antes da cirurgia? Se eu já estou fazendo a cirurgia para emagrecer, né? Porque se fosse fácil perder peso, eu não faria cirurgia, né? A gente ouve bastante isso. Mas, gente, a gente sabe da dificuldade de vocês em perder peso, só que um pouco de peso que vocês percam antes da cirurgia pode ser 5, 10, 15, não sei quantos quilos, independente. O quanto vocês perderem de peso antes da cirurgia facilita o procedimento e ajuda na recuperação de vocês. Então, estudos já comprovam que perder peso no pré-operatório diminui a quantidade de gordura visceral, que é aquela gordura na região abdominal. Diminuindo a quantidade dessa gordura, facilita o procedimento da cirurgia bariátrica, facilita para o médico fazer a cirurgia e diminui os riscos, né, para você, paciente. Então, perder peso é uma questão de diminuir risco da cirurgia, é uma questão de melhorar a tua saúde. A gente sabe que o peso que você precisa perder mesmo, aquele valor grande, valor total de peso, é depois da cirurgia. Mas perder um pouquinho no pré-operatório já vai ajudar muito. Terceira frase, se não houver mudança de hábitos, se não houver mudança de hábitos, pode haver dificuldade para alcançar e manter resultados. Então, o que a gente frisa? A cirurgia, ela vai ajudar vocês no emagrecimento, mas ela vai ajudar, só isso. O restante, para vocês terem um emagrecimento efetivo e conseguir manter esse resultado de emagrecimento, precisa ter mudança de hábito, né? Então, às vezes a gente ouve assim também, eu não consigo fazer atividade física porque eu tenho dor no joelho, porque eu tenho dor na coluna, porque eu tenho dor no tornozelo, porque eu canso, porque eu não consigo. A gente sabe das limitações de vocês, mas a partir do momento que fez a cirurgia, já começou a perder peso, gente, vai atrás de fazer uma atividade física, vai cuidar da alimentação, vai procurar consumir alimentos mais saudáveis, né? Precisa ter essa mudança para que seja um emagrecimento de verdade, para que tenha mudança da composição corporal, que é o item aqui de baixo. Olha, alimentação adequada associada à atividade física traz emagrecimento efetivo com mudança na composição corporal. Então, quem passa pela primeira avaliação comigo lá no protocolo, eu sempre reforço isso aqui. A cirurgia bariátrica faz você perder peso, mas perder peso não é a mesma coisa que emagrecer. Emagrecer quer dizer eliminar gordura, aumentar a massa muscular. Aí eu estou emagrecendo, estou trocando a minha composição, estou diminuindo gordura, estou aumentando o músculo. E a gente só consegue diminuir gordura e aumentar músculo com uma alimentação saudável e com atividade física regular. E aqui que as pessoas se enganam, porque depois da cirurgia elas estão perdendo peso, né? Olha o que eu falei, perdendo peso. Elas estão perdendo peso e daí por vezes elas pensam que não precisam mudar nada. Por que eu vou, né, comer alimento saudável? Por que eu vou deixar de comer doce? Por que eu vou deixar de comer excesso de carboidrato, excesso de fritura, excesso de alimento calórico, sendo que eu não estou fazendo dieta e estou perdendo peso, né? Por que eu vou fazer exercício se eu estou perdendo 10, 5, 7 quilos aí no mês? E sem fazer exercício, eu fiz a cirurgia e estou perdendo peso. Só que essa perda de peso é uma ilusão. Isso é o começo da cirurgia. Isso é a cirurgia fazendo a parte dela, fazendo você perder peso mesmo. Por toda a condição metabólica e de digestão e de absorção que a cirurgia, né, que o procedimento cirúrgico faz, toda a mudança corporal que ele faz ali no seu organismo vai fazer você perder peso. Mas se você não mudar os seus hábitos, vai chegar uma hora que a cirurgia vai parar de fazer também. E daí a tua composição corporal está muito parecida com a composição corporal que você tinha lá no pré-operatório. E no pré-operatório você tinha dificuldade para perder peso, né? Você veio para a cirurgia porque não conseguia perder peso. E daí você nem perdeu, agora no pós-operatório você nem perdeu tudo aquilo que você precisava e já parou de perder.
E daí, justamente por causa dessa dificuldade em perder peso, a facilidade para ter reganho. Por quê? Porque você não mudou seus hábitos, né? Porque a sua composição não te favorece. Então, a gente tem que aproveitar o empurrão que a cirurgia bariátrica dá, essa perda de peso que vem no começo, para manter, né? Para conseguir continuar perdendo peso também com facilidade depois. E isso tem que ser nos primeiros meses, desde o começo. Operou, já tem que vir essa mudança de hábitos junto, né? Não pode ficar esperando, porque daí depois vai ficando mais difícil. E é isso que a gente vai fazendo, chamando atenção, puxando a orelha, cobrando, falando, gente, não perde tempo, vamos lá fazer, vamos atrás disso aqui. É isso que a tua psicóloga, a tua nutricionista vai estar fazendo no assistencial, é isso que nós vamos estar fazendo no gerenciamento, para mostrar ali os resultados para vocês. Hábitos alimentares minimizam dificuldades como entalo e dumping. Então, o entalo é aquela sensação de comer um alimento muito duro, não consigo fazer a digestão, aquele alimento parece que entala, né? Ou aqui na garganta, ou lá no estômago, pesa no estômago, e eu fico sentindo que estou entalada até acabar vomitando esse alimento, né? Ou ele vai voltar, ou ele vai fazer a digestão, ele vai demorar um pouquinho, mas vai fazer a digestão e eu vou me sentir melhor. Essa sensação de entalo vai acontecer quando vocês consumirem um alimento muito grande, muito duro, né? Ou muito seco. Ou vocês não mastigarem direito. Então, lembra? É hábito que a gente vai trabalhar lá no pré-operatório. A questão da consistência, tempo de cozimento do alimento, a maciez do alimento, o fracionamento em porçãozinha pequenininha, a mastigação, o comer devagar, para evitar de ter os entalos. O dumping já é uma condição, né, relacionada ao consumo de alimentos que tem muito açúcar ou muita gordura, e o dumping, ele é muito individual, a gente não tem como dizer o que vai dar dumping em você. É quando você consumir que você vai saber. Às vezes a gente tem dumping com alimentos que não deveria nem estar ingerindo, como refrigerante, brigadeiro, né? Alguma coisa muito doce ou com muita gordura, que nem deveria estar comendo. Mas às vezes a gente vai tomar, por exemplo, um suco de uva, que é saudável, que é natural, e vai ter um dumping. Ou com uma laranja, ou com outro alimento, né? Uma bolachinha, qualquer coisa mais simples. E isso é da individualidade de cada um. Vocês vão ter que se conhecer, né? E aquele alimento que não te fizer bem, você vai ter que tirar ali da tua alimentação, substituir por outro, e preferencialmente, né? Sempre por alimentos saudáveis, tá? Mas é do hábito alimentar, vocês vão ter que se conhecer para isso. Outra questão, consultas médicas e exames precisam ser feitos com periodicidade adequada. Isso aqui a gente cobra muito no protocolo. Qual foi a data da sua última consulta com seu cirurgião? Tá indo no endocrinologista? Quando foi que você fez exame? Trouxe o exame? Como que tá? Tem alguma carência nutricional? O médico já prescreveu a suplementação? Qual que é o polivitamínico que você está usando? Está fazendo uso de whey protein? Está tomando alguma outra vitamina? Né? Então, a gente precisa ter uma regularidade, tanto de consulta, né, conosco ali, profissionais, como com os profissionais médicos, regularidade para fazer os exames, e também para suplementar adequadamente. Coloquei aqui a respeito da suplementação. Suplementação é necessária com base em avaliação individual e não pode ser negligenciada. Então, assim, é o médico que vai avaliar. O médico solicita o exame, ele vai observar se tem carência nutricional e ele vai dizer qual que é o melhor polivitamínico ou suplemento para você utilizar. Associado a isso também, a nutricionista vai estar te auxiliando nesse processo também. Mas é importante fazer exame. A suplementação, ela é muito comum no pós-operatório de cirurgia bariátrica. A maioria das pessoas vai precisar, né? Dependendo da técnica cirúrgica, alguns vão precisar mais do que outros, então para outros praticamente vai ser uma obrigatoriedade diária, né, pro restante da vida. Dependendo da técnica cirúrgica, talvez não tenha necessidade da suplementação diária, mas tenha necessidade de você estar fazendo o exame, porque a hora que a gente perceber que seu exame está baixando, está diminuindo o nível daquele nutriente, a gente tem que entrar com a suplementação. Então, a suplementação vem a partir da avaliação dos teus exames, tá? E não pode negligenciar. O paciente bariátrico, ele tem dificuldade na ingestão e na absorção de nutrientes, né? A alimentação dele é prejudicada. Então, você tem que estar fazendo exames regularmente, não pode deixar passar muito tempo, porque senão quando a gente vê, você já vai descobrir que está com uma carência nutricional por causa dos sintomas que você está tendo. E daí isso aí já é grave, né? Então, a gente precisa evitar de ter a carência nutricional.
Aqui embaixo eu coloquei uma frase que eu acho muito importante para falar com vocês. Suplementação complementa a alimentação, não substitui. Então, a suplementação, ela é super importante no pós-operatório de cirurgia bariátrica, mas de nada adianta você ficar tomando suplemento se a tua alimentação é ruim. A nossa primeira fonte de nutrientes é a nossa alimentação. A nossa alimentação é saudável e, através dela, a gente vai garantir a maioria dos nutrientes que a gente precisa. Aí, por uma condição de cirurgia bariátrica, de uma dificuldade na absorção dos nutrientes, eu ainda, mesmo tendo uma alimentação saudável, eu ainda posso ter uma carência nutricional e vou precisar suplementar, né? O médico vai auxiliar nisso. Mas não adianta ficar suplementando se você se alimenta de forma errada, se a tua alimentação não tem qualidade, entenderam? Então, uma coisa complementa a outra. E a primeira é o bom hábito alimentar, tá bom? Amanda, quer reforçar alguma coisa aqui para eles? Não, Vera, acho que você trouxe bem claras essas informações, acho que ficou bem fácil de entender tudo. Apesar de que a gente sabe que é bastante conteúdo, né? Que são muitas informações, mas são necessárias, né? É importante que isso fique bem claro, assim, né? Exato, e justamente por isso que a gente fala, por isso que vocês têm lá 2 nutricionistas, 2 psicólogas para a gente estar trabalhando isso aqui, gente, mensalmente, né? Não tem como ser tudo de uma vez só, mas a gente vai trabalhando, vai reforçando para isso aqui entrando na cabeça de vocês e a gente está sempre disponível ali também. Tem dúvida, manda mensagem, mas busca a resposta para que a gente possa orientar. E não fiquem em dúvida, né, Vera? Isso também é importante. Tá? Diante de Exatamente. uma dúvida, não fique assim, ah, mas eu acho que é por aqui, eu acho que é assim. Mesmo que pode até parecer assim, ah, mas eu vou perguntar isso aqui, ah, mas a Vera já falou, mas a Amanda já comentou. Pergunte, não fique com dúvida, tá? A gente sempre está à disposição, nenhuma pergunta é invalidada, nenhuma dúvida é desconsiderada, porque a gente precisa estar bem ciente de todo o processo. Então, aqui para continuar falando um pouquinho, né, dessa parte assistencial, dessa parte de gerenciamento, eu quis trazer essa imagem aqui para vocês. A gente tem a parte do grupo, a gente tem a parte do individual. Tudo que é feito em grupo é feito pelo protocolo, como eu falei para vocês, atividades de roda de conversa, lives, encontros em grupos, palestras, né? Os vídeos que a gente divulga para vocês por lista de transmissão. Então, o mesmo vídeo a gente divulga para todo mundo que está no protocolo, tanto no pré quanto no pós, né? Vocês têm grupos também que vocês participam, grupo de WhatsApp, grupo de Facebook, grupo de Instagram, né, vários grupos, e vocês podem participar de atividades em grupos, tanto as nossas, que a Unimed promove, quanto as de outros grupos também que tem por aí nas redes sociais e tudo mais. Mas lembrem que a atividade em grupo, ela é enriquecedora, ela traz muito conhecimento, mas também a gente tem que peneirar, né? Tem que dar uma peneiradinha. Uma coisa é o que você ouve, por exemplo, numa palestra, num grupo, numa live, onde vai ter um profissional falando, ok? Um profissional falando. Agora, por exemplo, eu entrei num grupo de uma rede social e lá as pessoas estão falando sobre aquilo. A gente não pode ir 100% pelo que os outros estão falando também. Então, para isso, você tem o teu acompanhamento individual. Aí você tem o acompanhamento com o seu médico, com a sua nutricionista, com a sua psicóloga. Você pode, sim, buscar conhecimentos em outros lugares. Mas se esse conhecimento é adequado, se ele é válido para você ou não, é lá com o teu profissional que você vai buscar essa informação, que você vai verificar se isso é adequado. Então, assim, atividade em grupo é ótima. A gente está falando, a gente não está falando para vocês não fazer, pelo contrário, a gente está falando para vocês participarem, porque quem vai fazer a cirurgia bariátrica ou quem já fez, é importante sim, segue o pessoal nas redes sociais, que eles trazem muita informação, participa de grupos, participa de palestras, assiste as lives, tem as lives da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, que é o órgão oficial de cirurgia bariátrica, tem live, né? Então, vai lá assistir as lives no canal deles também, participa das nossas aqui pela Unimed, né? Participa de todas essas atividades, porque é enriquecedor, é muito conteúdo, é muito conhecimento, mas nunca deixe de lado
o teu acompanhamento, o individual, porque aí é você, é a tua saúde, é o seu organismo, é o seu tratamento. E quem vai te auxiliar nisso é o profissional que te conhece, que está ali contigo mensalmente. Eu gosto de reforçar isso, porque às vezes o pessoal fala assim, ah, mas é porque eu tô com esse tipo de alimentação e a dieta do fulano é diferente, vou fazer a dieta dele. Não, a dieta dele é para ele. Se você quer fazer a dieta igual a dele, você vai buscar lá a sua nutricionista e falar assim, olha, eu tenho um conhecido que a dieta dele é assim, assim, assado. A minha pode ser assim também, porque eu tô com dificuldade nisso aqui. Aí ela vai tentar manejar a sua dieta. Entendeu? Ah, porque o outro tomou tal medicamento que foi bom para o cabelo, que foi bom para a unha, que foi bom para aquilo. Ok, é uma informação. Pega a sua informação, vai lá para o seu médico, para a sua nutricionista e pergunta: olha, esse medicamento aqui ele é bom para isso? Porque a pessoa lá está tomando e deu certo. Se não tiver problema, ela vai indicar para você. Então, informação em grupo, né? O que vocês recebem lá é informação. Acompanhamento individual é o seu acompanhamento. Ambos têm que estar juntos, tem que fazer bom uso das duas coisas, tá? E a gente não pode deixar de um para participar do outro. Por exemplo, eu tô indo lá na consulta do protocolo, não vou mais na minha nutricionista, agora eu só vou lá na Vera, no protocolo. Não pode, você tem que ir na sua nutricionista também, que é quem te acompanha de mais perto. Ah, mas eu já converso com a Vera e com a Amanda, não vou mais na psicóloga. Vai na sua psicóloga sim, porque ela faz a sua terapia individual. Então, as duas coisas têm que estar alinhadas, tá bom? Sobre as atividades propostas para esse ano, então. A gente vai ter algumas lives, né? Então, como a gente está tendo agora em janeiro, outros meses a gente vai fazer live no mesmo formato de hoje. Alguns meses não vão ter lives, então vocês não vão receber lá o convite, né, para vocês se inscreverem nas lives. Mas nesses meses que que a gente não for fazer a live, a gente vai disponibilizar um vídeo gravado por especialista. Então, daí são às vezes quando, por exemplo, o especialista não pode estar aqui à noite para fazer a live para vocês. Então, a gente vai gravar um vídeo com ele em um outro horário e daí vai disponibilizar lá para vocês por lista de transmissão também, para que vocês possam, né, acompanhar, assistir, compartilhar também com as pessoas que vocês queiram e que vocês acham que é importante receber esse conteúdo. E a nossa cerejinha do bolo desse ano. A gente vai ter rodas de conversas presenciais, que é algo que a gente estava assim com muita saudade, né, de voltar a fazer. Essas rodas de conversas eram muito legais quando a gente fazia, foi antes da pandemia, depois com a vinda da pandemia, a gente nunca mais conseguiu fazer uma roda de conversa, mas esse ano, né, já melhoramos disso, então a gente já vai poder voltar com as rodas de conversas presenciais. E a gente quer muito que vocês participem dessas rodas de conversa. Quem já teve a oportunidade de participar, sabe o quanto é bom, o quanto é importante participar, então a gente pede para que vocês venham. E aqui eu queria reforçar assim, hoje tem algumas pessoas aqui ao vivo conosco, né, assistindo a live, a gente agradece muito a participação de vocês. Tem várias pessoas que por seus motivos particulares não podem acompanhar a live conosco, por isso que a gente grava e disponibiliza também no YouTube, então tem gente que vai estar assistindo a gravação, e isso é possível quando a gente fala de live. A mesma coisa em relação aos vídeos que a gente vai gravar e vai disponibilizar para todos vocês. Agora, quando é roda de conversa, a gente não consegue gravar, não tem como gravar. A roda de conversa, ela é um momento único. Ela acontece ali e ela acaba ali também. Então, não percam, gente, não percam as rodas de conversa, porque é muito gratificante, é muito bom, é muito conhecimento. Tanto as lives, né, a gente vai trazer especialistas para falar com vocês, os vídeos vão ser gravados por especialistas também, e as rodas de conversa a gente vai buscar também um especialista fora da equipe para vir conversar com vocês sobre alguns temas que a gente considera muito importantes, né? Então, a gente tem aí programado 3 rodas de conversa para esse ano. Todas essas atividades do protocolo, vocês vão ser avisados com antecedência, então vocês recebem lá o convite por lista de transmissão, que eu falei. Fora a lista de transmissão, todas essas atividades, elas também são divulgadas no Facebook oficial da Unimed, no Instagram oficial da Unimed. Então, acompanhe as redes sociais da Unimed para que vocês não percam nada disso aqui. Fora isso, também a gente está sempre divulgando, sempre encaminhando
esses convites dessas atividades, a gente sempre envia para os cirurgiões de vocês. Então, eles também podem estar repassando para vocês, lembrando que essas atividades são abertas, elas não são somente para beneficiário Unimed. Então, se você é beneficiário, quer participar, pode participar. Sua prima fez cirurgia, tem interesse em fazer cirurgia, mas tem outro plano de saúde, ela pode participar também. Todas essas atividades educativas que a gente faz é aberta à comunidade. É somente as consultas do protocolo que são só para os beneficiários, né? Mas as atividades que a gente faz além do consultório, além dos atendimentos, esses são abertos a toda a comunidade. Então, vocês podem participar, podem convidar também amigos e familiares para participar, tá bom? Então, a gente vai avisar vocês com antecedência e a gente espera todos vocês, tanto nas lives quanto nas rodas de conversa aí nesse ano. Isso. Bom, são bastante informações, né? É bem didático até e necessário, né? Mas eu queria trazer para a gente fechar nosso encontro de hoje uma reflexão, né? A gente está no mês de janeiro, iniciando o ano, né? E nós temos o Janeiro Branco, né? Que é uma menção, é uma lembrança aí para a gente pensar nesse novo ciclo, né? Esses 12 meses aí que a gente tem pela frente, que agora a gente já passou da metade de janeiro, né? Hoje já é dia 19 aí, mas é uma página em branco, né? Que a gente tem aí um novo ano para a gente reescrever a nossa história ou continuar, né? Se ela está sendo bem escrita, que a gente continue, que a gente mantenha aquilo que está legal. Então, eu trouxe para a gente pensar juntos ali, né? Primeiro ponto, a gente precisa refletir, né? Eu estou pronto para recomeçar, né? E aí eu queria que vocês pensassem não só nesse processo da cirurgia bariátrica em si, né? De todo esse protocolo que a gente está trazendo, mas para você pensar na sua vida, né? Como que você está gerenciando o seu tempo, como que você está gerenciando os seus relacionamentos, como que você se sente em relação a você mesmo, aos outros, né? A sua satisfação profissional, né? Então, que você ampliasse um pouquinho a visão nesse momento, né? Pense o que você pode mudar na sua vida nesse ano, né? Recomeçar para você ser mais feliz. Aceitar os ciclos, esse é um outro ponto bem importante, né? Ciclos começam, terminam, né? Assim como os meses, os dias, os anos, né? Então, a vida tem vários ciclos, né? Então, se você estiver num momento delicado, não sei o que você está vivenciando, né? Mas eu sempre falo que a gente acorda, a gente faz as nossas atividades, nós temos as nossas exigências aí, né? Da vida, as nossas responsabilidades, mas se eu estivesse com vocês, né? Se a gente estivesse numa roda de conversa agora, né, Vera? E eu abrisse, né? Alguém está com alguma situação, está preocupado, está com algum problema, eu tenho certeza que todos levantariam a mão ou teriam algo para citar, né? Inclusive eu. Nós sempre temos alguma questão para resolver, alguma situação, seja ela de saúde, emocional, financeira, de relacionamento, a gente sempre tem algo que nos preocupa, né? Mas a gente tem que lembrar que, independente da situação que a gente está, de alguma forma, esse ciclo também vai se fechar, né? Nenhuma emoção vem e fica, né? Eu estou triste, né? E essa tristeza vai ficar sempre, né? Ela é permanente? Não. A tristeza passa, vem a calmaria, né? Quem sabe vem aí a satisfação, a felicidade. Se não passar, aí a gente tem uma questão para resolver, né? Mas novas etapas chegam. Então, aproveite para se preparar para as novas etapas, né? E lembrando, não só para esse ciclo, não somente pensando no protocolo em si, na cirurgia bariátrica, mas na sua vida, né? Pense naquilo que você quer mudar, recomeçar, né? Ou se tiver tudo bem, mantenha. Aquilo que funciona, aquilo que te faz bem, que é satisfatório, mantenha. E prepare-se para agir, né? O que é isso, né? Reflita o que está acontecendo com você e se o que você está fazendo te faz bem, né? Você está alimentando-se de coisas boas, né? Você está
assistindo bons programas, ouvindo boas músicas, a leitura, as relações que você tem, né? Os objetivos que você tem. Então, tem objetivos, né? A curto prazo, às vezes para o dia, né? A gente precisa ter objetivos. O que eu quero para hoje, para essa semana, né? Porque isso também traz uma satisfação proporcional, né? Então, ai, que bom que eu dei conta do que eu tinha para esse dia. Tá? Então, essa constância vai trazendo felicidade, né? Então, o que você pode fazer, que pensamentos você pode ter que possam te levar para ter uma vida mais feliz, mais saudável, tá? Então, uma reflexão para esse novo ano, para esse momento que vocês estão vivendo, seja você que está se preparando para a cirurgia, seja você que já fez, né? Mas faça esse exercício, assim, como que você está em relação aos aspectos da vida? Você está satisfeito? Se não, pare e pense o que eu preciso fazer em relação a esse aspecto que me incomoda, que me traz estresse, que me deixa triste. Reflita e reveja, isso é algo que só você pode fazer, né? Às vezes a gente precisa de um profissional, sim, para nos auxiliar a pensar e criar estratégias, mas é um movimento que só nós podemos fazer, né? São as nossas questões, não dá para a gente terceirizar aquilo que é nosso, nem a nossa felicidade, ok? Amanda, só para a gente ir finalizando, então, aqui a gente recebeu mais uma mensagem no chat, né? Onde a participante diz assim: me preocupo que quero comer toda hora, queria saber o que está errado nisso. Então, assim, eu, enquanto nutricionista, vou reforçar aquela parte da saciedade da alimentação, né? Então, a gente tem a fome física. A gente precisa ter horários para as refeições, a gente não pode ficar comendo o dia inteiro, ficar beliscando, a alimentação não faz parte, né, do dia inteiro dessa forma assim tão constante, a gente tem horários. Os horários para alimentação é a refeição do café da manhã, um lanche no meio da manhã, um almoço, um ou dois lanches no meio da tarde, depois o jantar, uma ceia, se for necessário, mas esse fracionamento das refeições, né, enquanto nutricionista, eu vou dizer que esse fracionamento é individual. Então, a gente precisa conhecer o nosso paciente, conhecer a rotina dele, a hora que ele acorda, a hora que ele vai dormir, quais são as atividades durante o dia, como é o gasto de energia durante o dia, para saber quais são as refeições que a gente coloca, né? Qual que é a melhor opção de café da manhã, qual a melhor opção de almoço, qual a melhor opção de jantar e quantos lanches vai ter necessidade de fazer entre essas refeições. Então, isso pensando em fracionamento, né? Ver os horários, e pensando na qualidade e na queixa também, já não está me saciando. Eu preciso ver, enquanto nutricionista, o que eu vou colocar de alimento ali em cada horário. O que eu coloco no café da manhã, o que eu coloco no almoço, o que eu coloco no jantar, o que eu coloco nos lanches, buscando a tua saciedade, tá? Então, assim, ó, se você tá com essa dificuldade de querer comer toda hora e não tá tendo saciedade, precisa buscar um profissional para ele ajustar um cardápio para você. Mas essa é a parte física, né? E a gente também pode ter a parte psicológica envolvida, a parte emocional. Será que isso não é a famosa fome emocional, né? Será que eu não estou tentando buscar algum prazer ou alguma coisa na alimentação? Então, eu respondi aqui a da parte física para você. Agora eu vou pedir para a Amanda falar um pouquinho do que pode vir como auxílio também para essa questão de falta de saciedade que você está encontrando aí como dificuldade. A primeira questão é o que a gente está falando desde o começo aqui da live, né? Você está em acompanhamento psicológico, né? Isso é bem importante, porque, como a Vera colocou, nós temos as questões aí da nutrição, que precisam também ser avaliadas e direcionadas e orientadas, mas temos, como a Vera também bem colocou, a fome emocional. Então, pode ser uma tentativa de suprir algo, né? Alguma insatisfação, alguma falta, né? Então, a gente precisa avaliar. Como que é isso? É de forma individual, né? Então, se você fez um pré-operatório legal, teve um acompanhamento, você se fortaleceu, o profissional já conhece a sua situação, já conhece um pouquinho do seu funcionamento, né? Então, isso pode ser avaliado juntamente com
esse profissional que já te acompanha, que te acompanhou, ou se você está sem um acompanhamento psicológico, seria importante você retomar, porque aí, como eu falei, né, a gente tem as questões de ansiedade, a gente tem fatores também da própria adaptação, né, que podem estar gerando aí alguma angústia, tem N questões, né, então é muito delicado a gente falar para específico, mas precisa sim ser avaliado, precisa ser conduzido, né, para que você traga isso para consciência, né, porque talvez o que está agindo aí está tão lá interno, né, está tão no inconsciente aí que aí a gente só consegue entender assim, eu sinto fome, né, a gente tem que ver o que está por trás dessa fome aí. Né? Se for além da questão nutricional, como a Vera colocou, e provavelmente tem algum fator emocional, sim, né, que está interferindo. Surgiu uma outra pergunta ali, Vera. Uhum. Eu ainda não sinto fome, é normal, 7 meses de cirurgia. Ok. Só para complementar a resposta da pergunta anterior, eu vou dizer assim, ó, de uma forma para te dar uma luz aqui na live de hoje. Vou te falar de uma forma generalizada, enquanto não enquanto a sua nutricionista individual, né, mas enquanto profissional nutricionista. Para melhorar essa questão da saciedade, a gente precisa aumentar o consumo de alimentos proteicos, então carne, ovos, leite, queijo, iogurte, e aumentar a quantidade do consumo de fibras. Então, as saladas cruas, as frutas, os cereais integrais, como a granola, linhaça, aveia, né, que a gente pode estar acrescentando no lanchinho para dar mais saciedade. Então, fibras e alimentos proteicos vai ser o que vai dar mais saciedade na sua alimentação. E da parte de vista dessa fome emocional, tentar procurar outra atividade também para ocupar esse tempo. Lembrar que a gente tem várias atividades para ser feitas durante o dia e é aquela coisa. Também tem uma dica que o pessoal fala: terminei de comer, saio da mesa, escovo os dentes e vou para longe da mesa, né? Porque quanto mais tempo a gente passa na mesa, mais a gente tende a continuar se alimentando. Então, são algumas dicas, mas lembra que dicas são coisas do grupo, da coletividade. O individual é você lá como o profissional que te atende. Então, se as dicas não puderem te auxiliar ou não resolver o seu problema, vai buscar a sua individualidade, vai buscar a sua consulta para entender o que está acontecendo, tá? Da outra dúvida, então, que ela perguntou, né, a outra participante aqui perguntou, né, ela falou que está com 7 meses de cirurgia e ainda não sinto fome. Pergunta se isso é normal. Que bom, a cirurgia bariátrica, ela trabalha várias coisas no nosso organismo, né? E uma das questões que ela trabalha é justamente diminuir a sensação de fome, porque ela vai diminuir a produção do hormônio da fome, né? Então, consequentemente, reduzindo a produção desse hormônio, a gente sente menos fome, né? Menos fome física, um pouquinho que você come é suficiente, vai comer ali para manutenção do organismo, né? E tranquilo. Às vezes, o que é um pouquinho mais difícil para os pacientes, para alguns pacientes, é justamente a fome emocional, porque a fome física, a gente sabe que a cirurgia bariátrica reduz muito mesmo. A cirurgia faz isso é normal. A ideia é que a sua fome, provavelmente, você não vai voltar a ter fome como você tinha antes da cirurgia bariátrica, né? Um alerta só é que a gente precisa fazer as refeições nos horários corretos, porque às vezes ficar esperando ter fome para se alimentar vai acabar passando mal por falta, né, de ter se alimentado, porque não sentiu aquele sinal da fome. Então, é normal não sentir fome física ou ter essa redução da fome física depois da cirurgia bariátrica. Não se preocupe com isso, que isso é algo positivo, né? Só mantenha a sua alimentação saudável, equilibrada e nos horários adequados, tá bom? Muito bem, pessoal, estamos com o nosso tempo estourado, né, Amanda? A gente vai finalizando por aqui. Aguardamos vocês no próximo mês. Ainda a gente vai para o próximo mês, não vai ser live, né? Próximo mês a gente vai estar fazendo a disponibilização de um vídeo, mas em breve vocês vão receber esse vídeo, né? Quando for ter lives, não se preocupem, vocês serão avisados com antecedência para vocês se inscreverem e participarem. Quando for acontecer as nossas rodas de conversa, vocês serão avisados também com bastante antecedência para vocês se programarem e poderem participar conosco, tá bom? Vocês têm os nossos contatos, né, pela Unimed, até tá aqui, deixa eu passar esse slide aqui.
que aí, caso alguém não tenha o nosso contato, vai ter agora, né? Então, esses são os nossos contatos aqui pela Unimed Ponta Grossa. Você é beneficiário, caso, né, participe do programa Vida Leve, está aí no pré-operatório, no pós-operatório, não participou do protocolo, mas ainda está em tempo viável para acompanhamento, porque nos 18 meses de pós-operatório pode entrar em contato conosco também, né, para estar participando do programa, das lives, até do gerenciamento. Mas fiquem à vontade, tá? Fora isso, a gente sempre vai estar disponível lá nas redes sociais também. Abriremos algumas caixinhas de perguntas no Instagram, né? Para vocês poderem responder lá para a gente, mandar mensagem, o que vocês querem ver aqui nas lives, né? Alguma pergunta. Então, participem das redes sociais da Unimed, que a gente sempre vai estar por lá também, tá bom? Até mais. Tchau, tchau, Amanda. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Obrigada pela participação de vocês. Vera, obrigada Eu que pela parceria agradeço. mais uma vez. Isso aí. Tchau, tchau. Obrigada. Boa noite. Tchau, tchau.